Hoje nós vamos falar sobre quem? Sobre o grande filósofo da antiguidade clássica, nada mais nada menos do que Aristóteles, para os íntimos, Ari. Então nós vamos ver as considerações gerais, o contexto histórico em que esse filósofo está inserido. Nós vamos ver onde ele nasceu e quais foram as contribuições filosóficas desse grande pensador da antiguidade, da filosofia antiga, da filosofia na Grécia. Então, Aristóteles, ele nasceu em Estágira, na Macedônia. Nesta época, lá por volta do século IV a.C., Aristóteles viveu nesse período e a Macedônia estava sob influência, a cidade de Estágira estava sob influência da Grécia. É necessário vocês recordarem que Aristóteles, ele ficou conhecido como Estargirita, justamente porque nasceu na cidade de Estágira, na Macedônia. Aristóteles, ele era filho de médico, o pai dele era chamado de Nicômaco e possivelmente por isso ele tenha tido tanto apreço pelas ciências naturais. Aristóteles também, ele foi estudar na academia de Platão e foi discípulo de Platão, um dos grandes discípulos de Platão. Depois da morte de Platão, Aristóteles, ele termina indo, porque por ele não ser ateniense, ele termina retornando para a Macedônia e foi nada mais, nada menos do que professor de Alexandre, que depois posteriormente será chamado de o Alexandre o Grande da Macedônia. Ou seja, Aristóteles foi o professor de Alexandre só até enquanto Alexandre não assumisse o Império da Macedônia. Depois que ele assumiu o Império da Macedônia, o Alexandre não... Melhor dizendo, depois que o Alexandre o Grande da Macedônia assumiu o Império, Aristóteles não foi mais o seu professor. Então Aristóteles, ele terminou fundando a sua escola filosófica chamada de Liceu. E ele tinha um método de ensinar ao ar livre. Esse método ficou conhecido como método peripatético. Então nós vamos falar sobre esse grande filósofo que era físico, estudou botânica, estudou medicina, estudou as ciências naturais, metafísica, lógica, falou sobre política, falou sobre felicidade, eudaimonia, falou também sobre a cidade, falou sobre formas boas e formas degeneradas de governo, falou sobre ética. Esse é o grande cara da antiguidade, o grande filósofo Aristóteles. Então vamos esmiuçar o pensamento aristotélico. Fique conosco até o final para você conhecer o pensamento filosófico de Aristóteles. Dentro das contribuições filosóficas de Aristóteles, nós vamos ver algumas críticas de Aristóteles ao seu mestre Platão. É notório que Aristóteles, ele supera o Platão. Então a primeira crítica que você precisa relembrar sempre é que para Aristóteles só existe um mundo físico, o mundo das coisas naturais. Para Platão, o mundo das coisas naturais seria uma cópia imperfeita do mundo inteligível, ou seja, não existia uma relação entre o mundo sensível, mundo natural, que é o mundo real, com o mundo ideal, ou seja, a ideia não tinha uma relação com a matéria, ou seja, a ideia, ela existia por si própria. No caso de Aristóteles, Aristóteles diz que existe sim uma relação entre a ideia e a matéria, entre a ideia
e o ser. E Aristóteles, na realidade, ele fala que a ideia nada mais é do que a característica ou as características que compõem o ser. Por exemplo, o que nós estamos vendo nada mais é daquilo que chega aos nossos sentidos. Então significa dizer que Aristóteles ele é empirista, ou seja, a partir da observação que dos 5 sentidos que eu consigo fazer uma representação, por exemplo, de bola, de cachorro, de ser humano ou de qualquer objeto que existe ou qualquer ser que existe no mundo físico. Então a ideia para Platão, que estava desassociada da realidade, para Aristóteles existe uma relação entre ideia e realidade. Nada mais é que a ideia não passa de uma característica do ser, de uma qualidade do ser. Então foque nisso. Aristóteles ele era empirista. Existe uma relação entre a ideia e o ser. Então não se esqueça, para Aristóteles o que existe é o mundo físico e a ideia nada mais é do que uma qualidade, uma característica do ser. Ou seja, não está desassociado do ser. A metafísica, em Aristóteles, ela era conhecida, ela era chamada de filosofia primeiro, ou metafilosofia. A ontologia em Aristóteles, não esqueçam que é o estudo do ser enquanto ser. A metafísica de Aristóteles busca o conhecimento que está além do mundo empírico. Não se esqueça que o mundo que é na realidade captado através dos nossos sentidos. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento, porque nós já começamos a discorrer sobre a teoria do conhecimento de Aristóteles. Então para Aristóteles os seres, eles são singulares, eles são particulares, eles são individuais, eles são concretos e eles são mutáveis. Então Aristóteles também, ele afirmava que o conhecimento, ele tinha que utilizar a indução, ou seja, eu vou sair de um conhecimento particular para um conhecimento universal. É isso que é a indução, do particular ao universal. Por meio disso eu vou chegar ao conhecimento universal. As essências que elas são universais, as verdades que elas são universais. Mas não se esqueçam que para isso eu preciso do conhecimento empírico, da empíria, ou seja, dos sentidos. O que eu tenho na mente é uma representação do mundo real. Então a forma em Aristóteles seria a ideia em Platão. Então não se esqueçam que a matéria ela não muda e ela tem potência, enquanto a forma é o ato em si. Então não se esqueçam que também para Aristóteles tudo que existe contém potência e ato. Mas nós bem sabemos que para o ato existir é necessário um movimento, ou seja, a matéria ela é transformada em ato. Existe uma constante transformação na realidade sensível, no mundo sensível. Enquanto Platão despreza o mundo sensível, Aristóteles ele valoriza o mundo sensível. Para Aristóteles, mais uma vez, só existe o mundo sensível, que é o mundo físico. Então, outros dois conceitos é substância e acidente. A substância é o quê? Um atributo estrutural. É aquilo que dá existência ao ser. Aquilo que faz com que o ser seja aquilo que ele é a qualidade do ser, sem o qual ele não consegue ser o que ele é. Qual é o ser do martelo? Martelar. Qual é o ser da faca? Cortar. E qual é o ser do homem? É a razão. Sem a razão, o homem não consegue ser quem ele é. O que seriam os atributos acidentais? Enquanto, por exemplo, como nós estamos discutindo, a substância, querido aluno, ela é o quê? Ela é estrutural. Enquanto o acidente, ele é circunstancial.
O acidente, esses atributos, independentemente de eu tê-lo ou não, possuí-lo ou não, ele continua sendo o que ele é, o ser. Por exemplo, algumas pessoas são magras, outras gordas, outras altas, outras baixas, alguns têm pele escura e outros têm pele clara. Cachorros, alguns são brancos, outros são escuros, ou seja, são atributos acidentais. Outros dois, quais são as características, por exemplo, as características do ser, que é outra contribuição de Aristóteles. Ele é necessário, ou seja, substancial, e ele é contingente, que é acidental. Então, quando é contingente, é na realidade acidental. Independentemente de tê-lo ou não, você continua sendo quem ele é. Outra grande contribuição no ramo da teoria do conhecimento de Aristóteles é a teoria das 4 causas em Aristóteles. Vejamos, quais são essas 4 causas? A primeira causa é chamada de causa material, é a matéria que o ser é criado. O que seria a causa formal? É a forma que o ser possui, é aquilo que o ser é enquanto ele é. A causa formal é a essência que constitui a coisa. Qual é a causa eficiente? É o agente da transformação. Ou seja, a causa eficiente é a que vai dar forma ao ser. Ou seja, a matéria, que dá forma à matéria. É o agente de transformação. Então, a causa eficiente é aquela que transforma a potência em ato. Muito simples, é aquilo que transforma a potência em ato, é a causa eficiente. E a causa final é a finalidade, é o fim. Para quê? Por que a causa final está, na realidade, a causa mais importante em Aristóteles? Porque para Aristóteles, cada ser existe uma finalidade e ele tem que realizar a finalidade para a qual ele foi feito. Então não se esqueçam, para Aristóteles, cada coisa tem uma finalidade e essa finalidade ela tem que ser realizada. Ou seja, cada ser tem que realizar a sua finalidade. Então não se esqueçam que a causa material nós poderíamos colocar o mármore, é a causa material. A causa formal, vamos citar a escultura que foi produzida na Grécia Antiga, o discóbulo de Miron. Então aquela forma, na realidade, é chamada causa formal. A causa eficiente é o escultor, é o agente da transformação, é aquele que vai dar as marteladas na matéria para que a forma ela exista, ou seja, para que a matéria que tem possibilidade de se tornar ato venha a ser ato, ou seja, a matéria tem potência e ela é transformada em ato, e quando ela é transformada em ato, ela é transformada em uma forma. Então, causa eficiente seria o escultor e a causa final, finalidade de ser daquela escultura. Para que ela foi produzida? Qual é a finalidade? Ela tem que cumprir a sua finalidade. Essa é a teoria das 4 causas em Aristóteles. Depois de discorrermos sobre as ciências teoréticas em Aristóteles, agora nós vamos para o ramo das ciências práticas. E dentro das ciências práticas nós vamos falar de ética e política. Então, para Aristóteles, a ética seria o quê? A política seria o quê? Quando Aristóteles fala que todo homem é um animal político, Aristóteles está falando sobre o quê? Quando Aristóteles, na realidade, ele diz que a escravidão, ela precisa existir. Quando ele diz que escravo estrangeiro tem uma natureza
inferior no mundo grego. Então Aristóteles ele tem na realidade a mesma concepção da Grécia Antiga. Vamos aqui relembrar. A Grécia Antiga, polis, Atenas, o berço da democracia antiga. Atenas, cidadão em Atenas não é a maioria, cidadão em Atenas era a minoria. Na época de Clístenes, por exemplo, existiam cerca de 40 mil habitantes em Atenas, cerca de 10%, 10 mil a 12 mil pessoas, homens, eram considerados cidadãos. Por quê? Porque você sabe muito bem que as mulheres, os estrangeiros e também os escravos, eles não eram considerados cidadãos gregos. E aí você sabe que em Atenas a democracia ela é direta, ela é participativa. O político, que é o cidadão, ele tem que atuar na política, ele debate na ágora, ele discursa na ágora, ele delibera na ágora e, por incrível que pareça, todos eles têm o mesmo tempo de debate e isso era medido pelo chamado relógio de água. Então o tempo ele era o mesmo para todos os debatedores na ágora, que era a praça, o local geográfico das discussões políticas. Mas a democracia grega, olhando para a nossa democracia atual, ela era excludente. E por incrível que pareça, você tem conhecimento sobre isso, a escravidão terminou sendo legitimada na Grécia Antiga, não só pela cultura grega, mas pelo próprio filósofo, por Aristóteles, por considerar tanto o escravo quanto o estrangeiro numa categoria inferior ao cidadão grego. O cidadão ele tinha que ter tempo para a política. Ele é um animal político, é um animal que se realiza na cidade. Então a cidade ela é uma entidade na realidade natural. O animal ele fala sobre o quê? Sobre a condição natural do homem. Mas quando se fala da política, se fala da condição racional, da substância, da essência, daquilo que dá identidade ao ser, aquilo que é essencial ao ser, que é a sua razão. Então Aristóteles ele fala de formas boas e formas degeneradas da política. As formas boas, monarquia. A forma degenerada da monarquia é o despotismo e a tirania, regimes autoritários. A monarquia, governo de um só. Enquanto outra forma boa seria a aristocracia. Aristóteles seriam os melhores. Oligarquia seria governo de poucos, governos que governam em interesse próprio. Nós temos a politia, que seria um governo de todos, enquanto a forma degenerada da politia seria o quê? Seria a democracia ou a demagogia, que é um governo de pobres, mas que na realidade exclui os ricos, por mais que seja um governo de uma maioria. Aristóteles termina dizendo que a democracia a demagogia são formas degeneradas de governo. Outra grande contribuição desse filósofo de Aristóteles, foi em relação à ética. A ética em Aristóteles nada mais é do que a prática. A ética é a prática das virtudes. Essas virtudes elas precisam ser praticadas até que elas se tornem naturais. Ou seja, toda nossa ação, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade de todas as ações humanas? Lógico que você sabe, é a chamada eudaimonia, ou seja, é a finalidade de todas as ações humanas. O fim
é a felicidade. Se o fim é a felicidade, e essa felicidade ela tem que ser realizada enquanto o indivíduo ele controla os seus impulsos e os seus sentimentos através dos seus instintos, através da razão. Ele, na realidade, se torna uma pessoa feliz, uma pessoa virtuosa, uma pessoa ética. Isso é chamado de quê, professora? De justa medida, de mediana, de justiça. E aí você sabe, nem por excesso e nem por escassez. Isso é ética. Em Aristóteles, ética é hábito, é necessário se tornar tão natural a ética. Todas as ações humanas, elas precisam se tornarem naturais, ao ponto de fazer parte da nossa existência. E aí, só para dar um exemplo, o prazer. O que seria a mediana do prazer? Temperança. O que seria o excesso do prazer? Libertinagem. O que seria a escassez do prazer? Insensibilidade. Nem por excesso, nem libertinagem, nem insensibilidade. Temperança seria a justa mediana em Aristóteles. Outro ponto interessante em Aristóteles que você não pode esquecer, que ele tinha uma concepção geocêntrica de mundo, e que para Aristóteles existem dois mundos, um mundo supralunar e um mundo sublunar. O mundo supralunar são os corpos celestes, enquanto o mundo supralunar seria o mundo físico, o mundo natural, o mundo na realidade mutável, o mundo perecível, o mundo imperfeito. E aí Aristóteles dizia que cada ser ocupa uma hierarquia no espaço. Como é que Aristóteles explica a posição desses seres no espaço? Os seres que tendem para cima, o local dele é em cima. Os seres que tendem para baixo, o local deles é embaixo. Eu costumo muito falar para os alunos, se eu jogar qualquer objeto para cima, se ele cai, é porque a tendência dele, o local natural dele é o chão e não o espaço. Não esqueçam que Aristóteles ele também era físico e estudou a cosmologia. Outra grande contribuição desse filósofo, só para arrematar, para fechar, já falamos de ética, já falamos sobre política, já falamos sobre formas boas e formas degeneradas de governo, falamos sobre a teoria das 4 causas, ato, potência, matéria, forma, substância, acidente, ser necessário, ser contingente, e agora nós vamos fechar falando sobre lógica. E quando fala-se sobre lógica, Aristóteles é o chamado pai da lógica. E aí Aristóteles ele vai falar da lógica clássica. A lógica clássica para Aristóteles era o quê? O silogismo clássico. Ele é formado por 2 premissas e uma conclusão. E não se esqueça que o método de Aristóteles é um método baseado na indução do particular para o geral no campo da empíria, do chamado empirismo. Mas vamos aqui para a lógica, né? Então o que Aristóteles ele vai falar? Então Aristóteles também é o cara que vai falar sobre lógica. Então ele é o pai da lógica. O silogismo clássico de Aristóteles tem 2 premissas e uma conclusão. Ou seja, eu só posso chegar à conclusão com base nas premissas. E aí eu destaco 2 métodos, o método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo, você vai do particular ao geral, e o método dedutivo do geral para o particular. Na próxima aula nós vamos aprofundar a lógica aristotélica. Um grande abraço, até mais. Cola em mim que é sucesso. Vamos lá, Enem nos espera, e é isso. Grande abraço e até mais.